Oi, agora que você já sabe que a coragem ecoou, te digo que é importante continuar mantendo ela, para que ela continue ecoando. Mas agora ela não é só mais minha, ela também é sua. Sua que me escutou e se identificou com alguma parte daquele áudio. Se você ainda não sabe do que eu estou dizendo, agora a gente está dando início ao segundo episódio do Uma de Nós, um projeto em áudio que nasceu muito antes de mim e para além de mim. Eu apenas estou aqui dando voz para que a gente, juntos, começamos a desatar esse nó. Conhecem aquela frase clichê? A coragem não é ausência do medo. Eu escutei isso de muitas pessoas, de como eu era corajosa por eu estar fazendo o que eu estava fazendo, que eu estou fazendo na verdade. Mas quero dizer para você que isso não foi por falta de medo. Afinal de contas, eu sei o poder que a internet tem. A partir do momento que a gente coloca na rede, que a gente pode perder total controle disso. Mas ainda assim, eu decidi prosseguir e eu não só decidi postar o primeiro episódio, como eu decidi e escolhi prosseguir. Eu agradeço a você que vai estar comigo, me acompanhando nessa jornada e fazendo parte disso. Foi bem interessante. Essa palavra, na verdade, ela nem consegue dimensionar o que eu senti nessas semanas que passaram depois desse primeiro episódio postado. Obviamente que eu internamente, com a minha espiritualidade, indagava e perguntava: será mesmo que eu posso, tenho, devo fazer isso? E quando a confirmação veio, e veio através de você, que foi me relatar algo parecido que você passou, foi você que conseguiu ter coragem. Recebi relato de pessoas que nunca tinham contado pra ninguém. Eu sei que talvez eu possa nem ser muito próxima dessas pessoas, mas eu sei o poder que se tem de você contar para a primeira pessoa. A partir do momento que você decide desatar esse nó, ainda que seja para um desconhecido, isso tem um poder tão grande dentro da gente. Então, novamente, a você que já tenha passado por um abuso infantil ou por um abuso sexual enquanto uma pessoa adulta, ou tenha sofrido com uma IST sozinha, tantas outras coisas horríveis, pesadas, tragédias, você tenha vivido silenciosamente. Começa a pensar que você pode e deve compartilhar isso com outra pessoa. Eu sei que talvez você pense, mas não vem ninguém na minha cabeça. Eu não vou conseguir falar isso com ninguém. Não quero que as pessoas próximas a mim saibam disso. Eu sei que o que eu vou falar agora pode parecer clichê mais uma vez, mas você sabe o ato de você falar, até você falar com nada? Não sei. Fale disso então enquanto você tome banho, mas tenta falar em voz alta, sabendo que algo maior te escuta, sabendo que Deus vai estar escutando você. E caso você já tenha feito isso, passe para o próximo passo. Fale com alguém. Conte isso para alguém. Divida isso, divida esse fardo. Ele não é só seu. Essa história, embora sua, ela não é só sua. Foi isso que eu pude testificar a partir do momento que eu conto a minha história. Fico pensando tanto de outras pessoas que passaram pelo mesmo e talvez escolheram e optaram, ou talvez não tiveram coragem de contar. Se você tá escutando isso, se você sente que aqui é um lugar seguro, eu estou aberta para que você compartilhe comigo, porque saiba que não vai ser só eu que estou te ouvindo. Comigo carrego muitos. E eu tenho certeza que você merece continuar vivendo essa vida, deixando de sobreviver com esse fardo um pouquinho mais leve. Essa história é só sua e você merece contar e viver ela, como eu compartilhei no primeiro episódio, que eu guardei esse segredo por 20 anos. Eu contei quando esse projeto nasceu para minha família. Sabia que eu precisava fazer isso antes desse projeto ser lançado. E no primeiro momento eu pensei, eu contaria para minha mãe e para o meu pai junto, mas depois aquilo foi se misturando dentro de mim. Eu tomei a decisão de primeiro contar para minha tia materna, irmã da minha mãe, e para minha mãe. E a maneira como eu escolho fazer isso, eu agora, vou abrir um pouquinho mais o período das minhas vivências que eu tive na igreja evangélica. Nós tínhamos o hábito de subir um monte. E no bairro de Nova Iguaçu, a gente
subir o Monte das Oliveiras, onde a gente residia, onde a gente congregava na Igreja Assembleia de Deus. E pelo fato da minha mãe e da minha tia ainda estarem na religião evangélica e elas terem esse costume, e aquele também ser um lugar de conforto pra mim, né? Eu decidi que eu iria ter essa conversa com elas no Monte das Oliveiras e assim eu fui. Confesso que o dia em si que isso aconteceu foi meio surpreendente pra mim, mas eu só sabia que era a hora. Não tinha como pedir pra elas se prepararem pro que eu ia contar. Imagina que elas o escutaram naquele dia. No Dia das Mães desse ano, eu olhei pra minha família e eu senti assim, pensei, eu falei, nunca mais vai ser como é antes. Porque sim, esse segredo, essa revelação, essa tragédia, esse acontecimento, esse trauma, ele mexe numa estrutura familiar completamente assim. Talvez se você passou por isso, você tá pensando que eu pensei por muitos anos do não vamos mexer nisso, é, não quero ser eu a responsável por bagunçar a estrutura dessa família. Não quero ser eu responsável por noticiar e desmascarar quem fez isso. Caso na sua vida essa pessoa ainda esteja viva em terra e você ainda tenha que conviver com ela. E eu vou tentar te responder como foi esse sentimento pra mim, narrando agora como foi esse dia, que foi num domingo. Nós subimos o Monte das Oliveiras e uma coisa engraçada pra dizer é que eu fiquei super surpresa. Na minha época, o Monte das Oliveiras, ele era tal como a trilha do Pão de Açúcar, do Morro da Urca. Era uma trilha bem difícil, assim. E eu comecei a subir aquele monte, ele estava cimentado, assim. Então a gente já subiu de uma maneira descontraída, conversando. E, ironicamente ou não, eu vivi uma das cenas mais lindas. Estava na hora do pôr do sol. Eu amo o pôr do sol, mas eu amo mais ainda o pós-pôr do sol. E estava exatamente nesse momento. E lá por ser um monte, um lugar alto, com um horizonte, conseguia ver aquela cidade que foi, né, a minha cidade pela maior parte da minha vida. Nós também levamos uma manta onde a gente forrou no chão de grama e sentamos lá. E antes de eu contar, eu decidi começar por elas. Tal como esse podcast começou, né? Ele começou eu gravando áudios das minhas avós materna e paterna. E antes de eu editar esses áudios ou realmente colocar eles como o primeiro episódio desse projeto, eu senti que eu precisava começar por mim. E antes de ser por mim, nesse caso, nessa conversa, eu perguntei como é que foi a infância delas. Obviamente, né, durante esses 27 anos de vida, eu sabia de certas histórias, de certos acontecimentos, mas meu maior medo era saber se o pai delas tinha feito isso com elas. Então, elas começaram a relatar coisas que eu não sabia. E já posso te adiantar que não. Nenhuma delas disse que foram abusadas, molestadas pelo pai delas. Mas me relataram coisas de uma infância bem difícil que eu não tinha conhecimento. E fica importante dizer que a partir desse momento que eu falo infância difícil, não é por questões socioeconômicas, não é por falta de alimento ou de estrutura. Tá bom? Eram difíceis enquanto relações, foi uma infância difícil enquanto criação. E isso novamente me chocou e me tocou em algum momento assim. Todas as vezes que a gente olha pra alguém e a gente decide quase como inconscientemente ou conscientemente olhar pra aquela pessoa e entender que ela não é só aquilo, que ela carrega histórias, vivências, traumas, alegrias, desamores, que a gente não vai ter noção. Para de simplificar a vida em alguns pontos, sabe? Entender que isso não é só isso. E esse dia eu pude olhar para minha mãe e para minha tia, entender que elas não eram só aquilo que eu estava vendo. Nós somos muitas coisas, a gente carrega as nossas histórias, né? Nós somos muita coisa. E continuando daqui, obviamente, quando chegou o meu momento de falar, eu comecei a explicar o que seria o projeto, a explicar o porque eu estava decidindo compartilhar algo que eu nunca tinha contado. E também fica importante dizer, eu também não decido contar apenas porque o projeto em áudio nasceu.
Não foi bem por isso. Eu sabia que eu tinha que contar porque eu precisava, de certo modo, fazer com que elas me conhecessem para além do que elas sabiam. É exatamente isso. Eu precisava com que elas me olhassem e vissem além do que elas viam ou do que elas sabiam. E tem certas coisas que só a gente contando que a pessoa vai conseguir ter noção, ter empatia, ter acolhimento. E uma das coisas é que eu também subi aquele monte das oliveiras para fazer essa confissão e compartilhar isso com elas, com viés de que, cara, eu posso ser deserdada da minha família. Eu falei isso para elas e esse era um dos meus medos, que fique bem claro aqui. Ainda que eu seja uma mulher de 27 anos de idade, que more longe da minha família geograficamente, que more sozinha, que de certo modo sou, né, minha responsável financeira, ainda assim, eu estava com medo de olhar para o meu núcleo familiar e, a partir do momento que eles soubessem dessa história do projeto, que eles me dessem as costas. E talvez seja esse medo que você carregue. Mas ainda com medo, eu tomei essa decisão e compartilhei com elas naquele momento de que nada me faria retroceder. Ainda mais porque o episódio já estava gravado. Veja bem como são as coisas. Nada me faria retroceder porque é sobre mim, é sobre a minha história, é sobre a minha vida. E quantas das vezes a gente se negligencia, a gente deixa de viver a nossa vida, deixa de compartilhar as nossas escolhas com medo do que os outros vão pensar, vão achar, vão sentir. Isso faz com que a gente se aprisione. Isso faz com que a gente não seja a gente mesmo, sabe? Faz com que, enfim, essa vida talvez não seja da maneira como você gostaria que fosse. Então, quando eu disse o que aconteceu, foi uma cena muito dolorosa de ver. Eu não consigo dimensionar o que elas sentiram enquanto filha, minha mãe enquanto filha desse homem que molestou a filha dela. Eu não consigo, nesse momento, me aprofundar muito nas reações que se seguiram, mas finalizando esse dia, esse momento de confissão, uma das coisas que eu senti foi que elas não estavam me abandonando, de que, embora elas não tivessem total entendimento do porquê eu estou fazendo o que eu estou fazendo, elas estariam ali comigo, principalmente a minha mãe. Minha mãe, ela é diretora de um abrigo infantil da cidade de Nova Iguaçu, então é um abrigo estadual, regional, eu não sei bem como se chama, né, mas ele é público. Então, minha mãe lida com essas histórias todos os dias. Ela é assistente social, assim. E, ironicamente ou não, hoje meu pai, ele é professor de geografia, mas também das outras disciplinas, também do ensino fundamental. Ele dá aula para as crianças no colégio que fica na cidade de Belford Roxo. Então, olhar para essas duas figuras minhas, materna e paterna, saber que eles lidam com criança todos os dias, né? E eles lidaram comigo enquanto criança e filha deles. E às vezes como falta uma percepção, né, para você enxergar o outro. Então, nesse momento, eu quero falar um pouco com você, mas como seu eu criança que mora aí dentro de você. Eu sei que esse papo pode parecer um pouco clichê, que você talvez não goste muito de escutar isso, mas assim como nós somos muitos, a gente carrega nossas versões dentro da gente. E você tem uma criancinha aí dentro de você, a criança que você foi, a criança que você foi amada ou que você foi negligenciada. E sinto lhe informar, caso você não saiba. A partir do momento que você se torna adulto, você agora é responsável por essa criança. Sim, é sua obrigação nesse momento olhar para essa criança e dar para ela o que ela não teve. Dar voz, coragem, amor, afeto, escuta. E a partir do momento que você faz isso, você começa o processo de cura dessa criança. E aí, se você é um ser humano que pretende gerar vida ou cuidar de outra criança, seja
através de sobrinhos, de primos, de enteado, você evita com que você, de certo modo, quase que olhe para aquela criança e faça com que ela seja um refletor das coisas que você passou, que você ouviu. E obviamente que ainda que a gente faça o processo de cura da nossa criança interna, não é que a criança que a gente vai tutelar em algum momento da nossa vida, ela não vai ter traumas em relação a nós. Não é bem assim, só que os traumas vão ser novos e vão ser diferentes do que você passou, mas é uma chance incrível da gente olhar pra gente e automaticamente a gente ser mais empático e mais, talvez, não sei se detalhista define, mas sabe, ser um pouco mais... Eu realmente não tô encontrando a palavra pra definir, e a cena que tá vindo na minha mente, como uma lupa de aumento, talvez faça com que você olhe pra essa criança com essa lupa, entendendo um pouquinho mais das camadas dela, porque você já foi como ela. E nesse momento também gostaria de alertar você que cuida realmente de uma criança, que faz essa rede de apoio pra que essa criança cresça nesse mundo. Dê atenção a ela, dê ouvido a ela. Entenda quando... Na verdade, ainda que você não entenda, tente compreender e acatar o quando e como essa criança fala de alguém. E esse alguém, infelizmente, pode ser o parente mais próximo. Muitas das vezes pode ser o próprio pai dela, ou a própria mãe dela, ou o avô, ou a avó, ou o tio, ou a tia, ou o vizinho, ou o irmão. Dê atenção quando essa criança tem um choro excessivo para não ir para tal lugar, para não visitar tal parente, para não fazer tal viagem ou para não ir à escola. Dê atenção a isso. Explique minimamente sobre educação sexual com essa criança. Eu sei que isso pode parecer um pouco assustador, mas a educação sexual que eu digo nesse momento é quase como uma anatomia do próprio corpo. Pegue ela. Na hora do banho, você vai sinalizar as partes dos órgãos genitais dela. E você vai dizer que ali ninguém pode tocar além dessa e dessa e dessa pessoa. E aí vai do seu instinto e da sua intuição para definir quem são essas pessoas que podem dar banho nela, que podem ter essa relação de troca com o corpo dela. De troca, eu tô dizendo literalmente de trocar uma fralda. Faça isso a partir do momento que essa criança é menor, caso essa criança ainda seja menor, mas mesmo que essa criança já tenha 6, 7, 8, 9, 10 anos de idade ou para mais, você inicia essa conversa caso você ainda nunca tenha contado, comentado, conversado, orientado essa criança sobre. Olhe para o corpo dela, sinalize quais partes do corpo nenhum outro adulto, nenhuma outra pessoa ou nenhuma outra criança mais velha toca. É também importante dizer, muitos abusos acontecem desse mais velho para esse mais novo. Eu não estou falando do adulto para criança, eu estou falando do mais velho, o primo de 5 anos a mais, a prima de 5 anos a mais, de 2, de 3. Mas que essa criança mais velha tem noção do que está fazendo, embora não tenha noção da proporção do que seja, talvez esteja infelizmente replicando algo que aconteceu com ela. Então é importante que você oriente, para além desse ambiente da casa também, né? Para esse ambiente externo e principalmente que você passe segurança para essa criança, para que ela consiga verbalizar caso algo além do esperado de uma infância saudável esteja acontecendo com ela. Mas o que eu posso te dizer nesse momento é isso. Compartilhar algo que eu fazia na minha infância e eu realmente não consigo entender, juntar um com mais um e dar dois. Isso pra mim não tem uma obviedade, tá? Mas as fotos, né, que a gente tirava, revelava. Essas fotos, vocês sabiam que acontecesse alguma gota d'água, algum líquido caísse naquelas fotos, elas ficavam manchadas. O que eu fazia? Uma sequência de fotos, eu pegava aquela foto, molhava com baba meu dedo e riscava o rosto de algumas pessoas dessa foto. Ah, Bruno, então você tá querendo me dizer que todas as fotos que você tirou o rosto dessas pessoas na foto, elas fizeram algum mal pra você? Não. Mas, de certo modo, eu acho que era uma maneira de eu comunicar de que
o ambiente familiar, o ambiente parentesco, ele não era um ambiente onde eu me sentia ali. E esse foi uma das coisas que eu contei pra minha tia e pra minha mãe sobre isso, de que eu esperava que agora elas começassem a entender muitas coisas assim. Eu lembro de eu, enquanto criança, a minha casa, que é uma casa compartilhada num terreno dos meus avós maternos, era o centro familiar. Então, eu tenho parentes espalhados pelo Brasil inteiro, dentro da própria cidade de Nova Iguaçu mesmo, do Rio de Janeiro. Então, quando tinha festividade, final do ano, a casa ficava lotada, era parente saindo de todos os buracos, né? Sabe, aquelas festividades, o que é incrível e conta uma história muito grande, muito legítima na vida de muitas pessoas. Mas, para mim, aquele era o grande pavor. Novamente, né, relatando, eu fui molestada pelo meu avô materno no Natal, onde estava com o encontro familiar. Nessa viagem, meus pais não foram, né? Mas eu estava na casa da minha tia-avó materna, a casa tinha outros parentes, estavam com os meus outros primos. Então você entende que, ainda que talvez a sua criança ou você tenha uma sensação com alguém e esse alguém não tenha feito nada com você ou com um lugar, mas esse lugar não acusou nada a você, o nosso inconsciente, ele tem maneiras de se comunicar. Por isso que é importante você sempre olhar para as coisas que você sente, que acontecem na sua vida, e você falar, isso não é só isso, isso vem de algum lugar. E às vezes a vida, ela se comunica com a gente pelos lugares não óbvios. Então pegue esse exemplo que eu vivi. Eu tirava o rosto de parentes e amigos familiares da foto, muito como uma criança fazendo uma birra, fazendo uma malcriação, né? E hoje eu, Bruna, consigo olhar para esse comportamento e falar, olha, veja bem, eu não me sentia bem, essa maneira como eu conseguia verbalizar isso. Uma das outros comportamentos que eu tinha era de reclusão completa. Então, chegava esse grande número de parentes, eu me reclusia no quarto, ficava mais calada. Eu tinha um comportamento também de chorar muito. Então, caso você tenha sido essa criança, muitas das vezes pode ser que algo tenha acontecido com você e você de agora não se lembre. Mas ainda que você não se lembre, não vou dizer pra você fazer uma forcinha pra você tentar lembrar, mas não sei, tenta dentro de você se acolher de algum modo, sabe? Talvez falando pra si mesmo, caso tenha acontecido algo que eu não consigo ter acesso pra saber nesse momento, eu te acolho, eu te amo, eu te escuto. E agora é um lugar seguro para que a gente viva, sabe? E uma outra coisa que eu gostaria de contar que eu imagino é quão difícil deve ser para você, talvez, compartilhar e assumir que isso tenha acontecido com você, enquanto o abusador, ele ainda está vivo, ele ainda faz parte do seu meio, sabe? No meu caso, meu avô materno, né, ele faleceu já, então eu não tenho esse recorte para dizer enquanto ele era vivo que eu tenha conseguido contar o que me ocorreu, sabe? Mas eu espero mesmo que isso não seja um impeditivo, ainda que você não vá contar para as outras pessoas que tenham acesso a essa pessoa, mas que você consiga falar. E agora eu vou entrar numa parte que realmente, assim, sabe? Parece que é uma coisa que não tem fim, porque eu tô falando de abuso sexual, de abuso infantil, de abuso psicológico. E infelizmente ele não acontece só enquanto a gente é criança indefesa. Muitas das vezes ele acontece com a gente aqui enquanto adulto, enquanto tem uma racionalidade, enquanto consegue, né, dizer aonde dói, onde não dói, consegue verbalizar os sentimentos e as sensações. E ainda assim, isso pode acontecer, isso acontece diariamente com a gente. Acontece às vezes em relações sexuais, talvez onde você não tem um compromisso com a pessoa, mas acontece também dentro de matrimônios, dentro de casamento, dentro de relações longas. E você talvez nunca tenha conseguido verbalizar ou entender que aquilo é abuso. E de fato, gente, essa é uma porta que eu vou abrir para que, se você passe por alguma dessas situações, você consiga identificar. Porque quando
Esse abuso, ele vem dessa figura de amor muito difícil você, de fato, conseguir olhar para isso e nomear como tal. E principalmente validar a estranheza, a tristeza, a indagação, o que você sente dentro do seu coração, o desconforto que você sente no seu próprio corpo. Então, o sexo dentro do matrimônio, onde você faz sem vontade, sem prazer, onde você, mulher, faz sem lubrificação, com ressecamento, onde você sente dor, onde você consegue pedir para que pare, para que seja depois, para que seja amanhã, para que seja em outro momento. Isso não é respeitado, isso não é ouvido, isso é abuso, onde você vive numa relação onde você sente que você precisa manter relação sexual para sustentar aquele casamento. Tal como eu ouvi anteriormente no gabinete pastoral, de que eu tinha que me segurar, não ter relação sexual para que eu tivesse um casamento firmado, para que eu não fosse uma mulher que fosse traída. Então, muitas das vezes, esse é o discurso contrário, né? Você é uma mulher ou um homem que vive numa relação e você escuta que você tem que dar conta do recado, que você tem que satisfazer aquela pessoa acima de tudo, acima de todos, independente do seu desconforto, independente de como tenha sido o seu dia, de como tenha sido sua semana, de como tenha sido o seu mês. Você tem que dar conta do recado. Você tem que ter relação com essa pessoa, porque senão ela vai procurar na rua. Isso é um abuso. Isso é um abuso com você. Isso é um abuso e uma falta de respeito com as suas sensações. Uma falta de respeito com esse matrimônio, com essa relação. Quando você faz isso, você está, infelizmente, abrindo uma porta para uma invasão do seu corpo. E eu não tô falando daquela relação sexual que a gente inicia sem muita vontade, sabe? Mas a gente recebe um afeto ali, um afeto aqui, um carinho ali, e a gente tem vontade e aquilo começa a acontecer e pega fogo e é maravilhoso. Eu não estou falando dessa relação sexual. Eu tô falando dessa relação sexual que, se você já passou por isso, você sabe exatamente do que eu tô falando. Você sabe exatamente do que eu estou falando. Não tô falando sobre a noite que se dorme e se diz que tem dor de cabeça para deixar pro dia seguinte. Eu tô falando sobre a importunação que se é sofrida muitas das vezes quando você tá dormindo e você acorda com um toque nas suas partes íntimas sem que você queira, onde você tem relação sonolenta, embriagado. É desse tipo de relação sexual que eu estou falando, que acontece dentro dos matrimônios e talvez não seja intitulado, mas isso é sim um abuso. Seu corpo não é propriedade do outro, não é. Você tem domínio sobre ele. Só pode literalmente, né, muitas das vezes se adentrar a ele quando você se sentir à vontade para isso e quando você der permissão para isso. Não é porque você está numa relação que você se torna responsável por satisfazer o desejo do outro, onde você na sua cabeça tem obrigação de achar que você tem que ter relação com essa pessoa. E agora, abrindo um lugar muito mais profundo, como esse abuso ele acontece e às vezes literalmente mesmo. Estou falando agora de estupro por desconhecidos, por pessoas talvez que você esteja tendo sua primeira relação sexual. Aí, o buraco é um pouco mais embaixo. Mas ainda que você tenha passado por isso, tem sim saída, tem sim solução. Para que você tenha uma vida com liberdade dentro de você. Eu acho que o primeiro passo para que isso aconteça é quando você decide puxar aquele fiozinho que tá solto e você começa a desatar realmente, a verbalizar, a compartilhar que isso tem acontecido com você. Se isso aconteceu com você, eu sinto muito, mas eu sinto muito mesmo. Eu sinto muito que, infelizmente, isso aconteça de uma maneira tão recorrente que faça a gente questionar do tipo, será que isso realmente aconteceu comigo? Por que comigo? Infelizmente, eu não tenho respostas para te dar. Mas eu só queria dizer que existe vida. Após isso, existem formas de sobreviver, de viver após essas tragédias. E para mim, o que funcionou para mim, o que foi a porta de luz, de entrada, foi realmente a espiritualidade. Foi realmente acreditar que algo maior rege a nossa vida. E eu sei que talvez colocar a espiritualidade, esse algo maior dentro dessa história, pode trazer um sentimento inverso, do tipo, por que você
Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Eu não vou conseguir te responder agora. Mas a maneira como eu encaro para essas situações, eu, enquanto uma mulher que tive uma consciência através desse projeto lançado, de escutar relato de outras pessoas e de passar por uma consagração que foi uma coisa muito forte, que em outro momento eu posso compartilhar com você, eu me dei conta de que eu passei por isso enquanto uma mulher adulta. Talvez as cenas que eu narrei minutos anteriores sobre ser importunada durante o sono, isso tem acontecido comigo e eu levei muito tempo, eu levei anos para entender que isso tinha acontecido e nomear para que isso tinha acontecido. Porque abrir essa história eu nem estava preparada, não sei se preparada, mas isso nem estava no meu escopo mental, né? Esse áudio, ele não tem roteiro, ele é uma fluidez de pensamentos, de sensações, enquanto eu falo. Mas isso não estava, eu não achei que isso fosse vir, mas como está vindo, compartilho com você que isso aconteceu de um homem. E esse homem, eu tinha relações com ele era, não sei, aquele ficante sério, sabe? Não era meu namorado, mas era alguém que eu tinha uma frequência, uma troca, um sentimento ali. Eu já me relacionei com bastante pessoas, né? Isso vem também pela compulsão sexual que eu compartilhei. Isso fez com que então eu lidasse com muitos tipos de pessoas, de jeitos. E ele basicamente era o mais romântico, o mais fofo, o mais gentil. E ele tinha uma característica de que os homens que eu me relaciono não tinham, que ele era uma pessoa mais nova do que eu. Então ele ainda vinha com esse histórico do mais novo, do quase mais angelical, sabe? E essa importunação sexual, esse abuso aconteceu exatamente dessa pessoa, dessa figura. E pode ser por isso que só depois de anos desse acontecimento que eu vivi, eu tenha conseguido, não posso nem dizer que eu verbalizei, eu realmente senti, chorei, descabelei. Fiquei desacreditada de passar a cena na minha cabeça e falar, puta que pariu. Isso aconteceu. Realmente eu talvez não esteja preparado para nesse momento narrar como isso de fato aconteceu, mas a verdade é essa. É que isso também acontece com a gente adulto. Já se encaminhando para o final, eu quero dizer, você, homem que está me ouvindo, e você, mulher, que está me escutando e lide com homens na sua vida, seja pai, mãe, irmão, companheiro, sabemos que isso também acontece com um homem, com essa figura masculina. Saber que, por muitas das vezes, sim, os homens que ocupam essa estatística absurda do abusador, mas eles também, infelizmente, são pessoas que são abusadas por cuidadoras, por primos, por primas, por tio, por tia, por tutores na escola. O que mais assusta é que a sociedade impõe tanto essa masculinidade nesse homem, talvez ele nunca vá conseguir verbalizar. E talvez, se ele verbalizar, a depender de como foi o abuso que ele sofreu e de que idade foi, isso vai ser lido por outros homens ou por outras pessoas como caralho, queria ter tido a sorte que você teve. Seja como a maneira como ele perdeu a virgindade por uma pessoa mais velha, seja a maneira como ele foi molestado por essa figura feminina mais velha. Ele vai ser lido como o fodão masculino, ou caramba, começou a vida sexual novo, queria eu. Mas isso esconde muitas coisas e muitas camadas profundas, profundas, profundas e profundas. Então, é também não só olhar para a criança menina. Quando eu digo leve para o banho, explique o que pode, o que não pode, onde não pode, também é para o seu menino, também é para o seu filho, para o seu enteado, para o seu primo, para a criança que você tem tutela. Olhe para essa criança, para esse menino. Muitas das vezes olhe para esse homem que você divide a vida de algum modo. Você não tem a noção das dores que ele carrega. Muitas das vezes ele vai carregar uma brutalidade sexual, ou um não apetite sexual, ou um apetite sexual exacerbado, que por mais que seja clichê dizer essa frase, eu vou compartilhar que todo excesso esconde uma falta. Então, se hoje você olha para sua vida ou para a vida de alguém e fala, olha, ali tem um excesso, não vou dizer que 100% das vezes, mas pode apostar que tem alguma coisinha ali. Então, olhe também, você homem que me escuta, que passou por isso, você não está sozinho, não foi culpa sua. E por mais que talvez você tenha conseguido contar isso para alguém e isso tenha tido a reação que eu acabei de descrever,
Saiba que ainda assim foi errado, que você não deveria ter passado pelo que você passou. Mas novamente eu digo, existem formas e maneiras da gente se curar. Infelizmente, quando a gente é adulta, é isso, é o nosso papel. Fazer isso com a gente, se curar, se pegar no colo, validar o nosso sentir, validar as nossas dores, também as nossas alegrias. E se você me escutou até aqui, e se você não passou por nada do que eu descrevi ao longo desse áudio, saiba agora que talvez você possa olhar com mais atenção para as pessoas que estão ao seu redor, repassar as relações que você teve na sua vida e principalmente estar mais atenta para as relações que você vai passar. A você que não passou, seja o ombro, o afago, o apoio para alguém que tenha passado. E você que passou, tem agora meu abraço, meu afeto, minha escuta. Pensa que agora a gente é um grande cordão de mãos sendo dada, de nós sendo desatados. Mas principalmente que você se entenda que uma de nós vem de uma voz, desatando um nó. Talvez eu esteja aqui falando com a coragem que você não tem, mas saiba que o ato de eu falar é a coragem que está em você, que eu pego um pouquinho dela para que eu consiga estar aqui. Muito obrigado por você ter me escutado até aqui e continuaremos juntos. E a maior proporção que esse áudio pode ter é exatamente fazer com que essa corrente aumente cada vez mais e que você sinta e saiba, você não está sozinho.